Olá e nossas boas-vindas a mais um episódio do Community Playbook, o seu podcast para trazer cases reais, atuais e futuros de comunidade. Eu sou o Caio Matos, um dos hosts, e hoje estamos começando a segunda temporada, não é, Jane? Yay, yes! Quanto tempo, eu já estava com saudade de gravar mais um pouquinho, ansioso para abrir essa nova temporada que já tá cheio de spoiler pra gente dar aqui hoje, né. Muito bom. Então, hoje, como a gente está nesse episódio de iniciar temporada, né? Da última vez a gente fez aqui uma conversa sobre métricas e hoje a gente vai conversar um pouco. eh, Fazer um recap do que a gente viu na temporada passada, né, nos 12 episódios aí que a gente teve, falar um pouco do que a gente tem para os episódios que vêm aí, e discutir também algumas informações que a gente teve. A gente está começando o ano, sempre vem tendências aí, né? No ano passado a gente discutiu um pouco do mercado de comunidades, hoje a gente estava vendo recentemente uma pesquisa super legal do The Verge, que bate um pouco em comunidades, que a gente vai discutir mais pra frente. Mas antes, Jen, acho que é legal a gente comentar, né? A gente teve aí 12 episódios com convidados incríveis que a gente teve. E eu queria começar te perguntando, né? Até pra gente fazer também a nossa curadoria pra quem tá ouvindo ali, ou assistindo, né? Qual que você acha que foi o principal takeaway, assim, da última temporada? O que que você mais gostou? Qual foi o aprendizado que você ressaltaria para nossa audiência, nossa comunidade? Nossa, difícil, porque eu acho que a gente teve um misto de coisas, né, a gente teve cases reais, que é o que eu gosto muito, né, Uhum, então ouvi aí o case do GLA, o case do MicroSAS, né, foram episódios excelentes pra gente ver aplicações reais, né, que é o nosso objetivo aqui. Ao mesmo tempo, acho que os community managers que passaram por aqui, né, como Thaísia, como o César, como a Samantha, trouxeram muitos hacks de dia a dia, né, pra uhum. gente ter uma aplicação ali nas nossas comunidades. Eh e acho que Blowing Mind também, os que a gente trouxe, né, sobre aí o cenário do infoprodutor, o papo que a gente teve sobre o futuro único da temporada, né, que Sim, vamos resgatar nossa Matrix e ver e acho que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso também, sim. né, sobre as tendências e o que virá, então acho que esse episódio bateu muito, assim, pra mim, dos futuros da comunidade. Legal. Então acho que foi ótimo ver todos os casos que a gente trouxe, as aplicações, a mudança do infoprodutor, né, então a gente já foi mapeando essas tendências, eu acho que Uhum, trouxemos, eh, hacks diversos, melhores práticas, o nosso episódio sobre métricas foi muito enriquecedor também. sim. Então acho que foi uma primeira temporada, assim, mais abrangente, que trouxe negócios, aplicações, como as pessoas podem começar as suas comunidades, né, nomes de excelente peso, né, Gui Junqueira, o próprio Regis, o Mineiro, eh, Candreva. Então, Uhum. assim, foi uma estreia de uma primeira temporada que me dá muito orgulho pessoalmente, acredito que pra você também. Com certeza. Pra mim, acho que várias coisas me chamaram a atenção, assim, né? Eu acho que, assim, super incrível conversar com pessoas, assim, que a gente já conhece, que a gente sabe da qualidade, né, delas, além de serem pessoas incríveis, mas também da qualidade delas como profissionais, né? Pegando aí, por exemplo, a Thaísa, que trouxe pra gente bastante ali das comunidades de tecnologia, que eu particularmente, e talvez seja até um pouco suspeito para falar, porque eu, né, tenho estado conectado com a comunidade de tecnologia há alguns anos aí, mas que é uma comunidade que eu vejo sempre mais forte, né? Sempre se unindo, até por toda a necessidade de desenvolvimento, de evolução que eles sempre têm de se manterem atualizados. Acho que já ouvi isso de muitos profissionais assim de tecnologia, inclusive, que é muito mais fácil você buscar conhecimento com outras pessoas, né, dentro de uma comunidade, do que necessariamente você ficar ali lendo documentação e tal. Óbvio que alguém tem que fazer isso para começar a aprender, né? Mas é sempre muito mais fácil quando você tem outras pessoas ali digerindo esse conhecimento para você e tudo mais. O episódio com o César também foi incrível, né? Acho que muita coisa que a gente aprendeu aí sobre moderação de comunidades, é, coisas que eu achava. Eu acho que essa é uma coisa legal, né, Jen? Assim, a gente sempre conversa um com o outro, a gente fala assim, nossa, a gente ouve às vezes as pessoas falando, tem vezes que as coisas não surpreendem muito a gente, mas eu fico feliz do que a gente fez aqui na última temporada, porque a gente aprendeu bastante coisa. Eu acho que a gente aprendeu bastante coisa, né? Assim, o César, por exemplo, comentou da comunidade de moderadores eleitos deles, que eu Uhum. achei uma coisa surreal, que eu jamais imaginaria funcionar na prática, assim, mas bastante bacana que funciona lá. E eu acho que o outro episódio que me surpreendeu bastante, assim,
foi o episódio com o Guilherme Danelli, que a gente estava falando lá sobre. Você fala sempre. Eu falo sempre, porque eu acho que me surpreendeu por vários motivos, né. Primeiro, por ser uma pessoa mais do negócio do que de comunidade, que Exato. estava trazendo pra gente. Eu acho que ele trouxe vários pontos centrais de comunidade que algumas pessoas têm dificuldade de absorver, né, como, por exemplo, a coisa da unidade de linguagem, de você ter pessoas que falam a mesma língua da sua comunidade, que tem, né, às vezes as pessoas desconsideram isso, né, de que Uhum. a comunidade tem o seu próprio jeito de se comunicar e que ter uma pessoa que sabe como fazer isso é muito importante. Mas também porque trouxe um caso bastante concreto de impacto de negócio, assim. Eu lembro que quando eu cheguei para gravar esse episódio, eu vi, né, nossa, ele trabalha com ativos de mercado financeiro. Gente, o que que tem de comunidade aí? Muita E coisa. na conversa com ele eu fiquei, assim, explodiu minha cabeça, foi super incrível, assim, ter essa conversa, e acho que foi um grande aprendizado, assim. Não, com certeza, e era, né, um case que a gente trouxe, que continuou crescendo, né, foi da Uhum, BCP que a gente falou, depois a gente foi fazer a da Blocks, uhum, então acho que para mim por isso que os episódios que mais marcaram são as aplicações reais, né, porque como traz isso, como impulsiona os negócios, como as comunidades corporativas desenvolvem ecossistemas de negócios, então, ver outros cases que a gente não gerencia me trouxe muitos insights, né, sim. como o do Danelli, né, que é a gente que fez, então não foi tão surpreendente para mim, mas foi Uhum, incrível de ouvir. Mas o case do GLA, como os saques que ele foi usando, como ele fez sozinho, o Gabriel Mineiro. uhum, O case da Dani Junco, né, que falou da sim. Bitumami, que é um puta de um case, e como ela foi produtizando, entendendo as necessidades, da comunidade. O Okamoto, né, o Bruno Okamoto da comunidade de MicroSAS também, que é um modelo de negócio. A própria Eduz, né, o Regis, que trouxe aí como a comunidade VIP da Eduz. Então, os cases, para mim, marcou bastante, e é legal, né, porque a gente aprende, pra replicar, né. Uhum. E aí, de novo, né, os de futuros, até hoje, toda vez que eu assisto umas FAI aí, eu fico pensando qual que vai ser o futuro das nossas comunidades, e na segunda temporada vamos trazer mais essa Vamos pauta. falar mais. Teve uma outra coisa que eu gostei, até quero, perguntar a sua opinião sobre isso. Porque eu acho que, assim, a gente teve muitos episódios, né, até por conta de algumas pessoas que a gente entrevistou, que falam sobre infoprodutores, né. Ou mesmo não necessariamente falando especificamente de infoprodutores, mas na conversa que a gente teve ali com o Gui Junqueira, ele, trouxe bastante o ponto, né, a respeito da personalidade, né, de ter ali o CEO de uma startup, ou, né, de ter uma pessoa ali que está na gestão da empresa como, hã, testa de ferro, vamos dizer Ah, assim, né, da comunidade, tá sempre aparecendo, produzindo conteúdo, né, e como isso é importante para trazer as comunidades. Eu acho esse ponto interessante, porque eu acho que ele vai de encontro a uma coisa que a gente sempre pensa, né, em termos de gestão de comunidade, de fazer exatamente o oposto, né, de que o gerente da comunidade, ele não ah, pode ser. essa pessoa A comunidade não pode estar construída ao redor dele, dele. porque, enfim, uma hora ele pode ir embora, uma hora ele precisa colocar outra pessoa, ele precisa passar o bastão, né, precisa, construir lideranças dentro da comunidade também, para que a comunidade se perpetue e coisas assim. Que você acha dessa questão, assim? Acho que pode ser uma mudança que a gente está vendo aí na forma como as comunidades são construídas hoje em dia, e que talvez a gente, não sei se a gente tem que rever algumas coisas, ou não sei se isso é uma coisa mais alternativa, assim, do que das possibilidades. Enfim, me conta aí o que você absorveu dessas conversas. A gente teve vários, né, falando de infoprodutor, e acho que teve outras pessoas como a Carol, né, como a Uhum, importância dessa produção de conteúdo para engajar uma audiência que se transforma numa comunidade. Então, até e vivo refletindo, e a gente estava conversando até sobre o que a gente ia falar do relatório, né, das redes sociais, elas têm mudado o impacto, mas não deixam de ser relevantes hoje, eu acho, para a construção de uma marca. Se você não uhum, está digitalmente, é um risco, dependendo do sim. seu cliente, né. E acho que quando o Gui trouxe esse teste de ferro, como você citou, para as startups, né, pra criação dessas novas marcas, eu acho é difícil, né, porque eu sou do criar e eu não produzo conteúdo, porque eu ainda não cheguei lá, né, mas Uhum. deveria, né. Então eu lembro que o Gui falou assim: "Você devia estar fazendo as coisas e tudo mais". Estamos Eh, fazendo aqui nesse exato momento. mas, eh
Eu acho que dependendo da audiência e do cliente faz muito sentido, né. Então o que você tá falando de um B2C, de uma marca que é um B2C, putz, ficar ali na frente, né, trazer essa personificação da marca e tudo mais, ela é porque escala, né, Uhum, orgânico, então eu acho muito relevante. E tem vários cases de sucesso, né, como a própria CIMED, G4 que a gente falou nesse episódio, uhum, que o cara tá ali na frente, né, esse founder no dia a dia mostrando sua rotina e tudo mais, então eu acho que quando a massa ali é B2C, o seu cliente tá na rede social e faz sentido, eu acho que ele engaja uma audiência mas que ainda precisa ser transformada numa comunidade que não vai estar, talvez, eu acho que personificado nele, porque aí não dá para você ser onipresente em exato. tanta coisa, né. Óbvio que vai ter uma referência, vai ter, por exemplo, um ritual nessa comunidade de um, sei lá, um almoço X, né, com esse founder, com esse CEO, mas, Uhum, eu acho que são papéis diferentes, assim, né, essa as mídias e esses conteúdos nas redes sociais mais para massificação e conhecimento e abrangência de marca, mas a comunidade não personificada nem no CEO, no founder, nessas pessoas, né, nem no community manager, acho uhum, que é o distribuir, né, e essa comunidade deixar de ser centralizada numa pessoa só. sim. É, eu concordo bastante com você. Eu até ia falar: acho que eu vou trazer uma posição polêmica, mas eu acho que a gente tá É sempre seu alinhado. papel fazer isso. É, né, mas acho que hoje você concordou comigo, que é bacana. Legal, vai chover em São Paulo. Até pra quem tá vendo hoje, a gente tá zero roteirizado hoje, galera. Hoje é um dia que a gente tá aqui conversando mesmo, acho que é legal a gente fazer esse momento também, da gente, né, recapitular. Eh, mas o que eu ia dizer é que eu sinto que isso é um reflexo, né, e eu acho que talvez a gente até vai falar um pouco sobre isso quando a gente falar do relatório, mas eu acho que isso é um reflexo de um zeitgeist, vamos dizer assim, que é um grande movimento de individualização que vem acontecendo, né, nos últimos anos e que eu acho que talvez reforça esse lugar de você ter uma pessoa no centro de uma mobilização de uma audiência, né? E eu concordo com você, eu acho que raramente isso vai se tornar uma comunidade perpétua, porque assim, do mesmo jeito que uma pessoa hoje sobe e vira uma grande influência, ela também pode ser cancelada muito rapidamente, e aí o que acontece, né? Se a comunidade está centrada nessa pessoa, o que acontece se essas pessoas que estão ali perdem a admiração por aquela pessoa que centralizava a comunidade, né? Acho que tem toda aquela discussão, né, que a gente sempre traz a respeito de quais são os nós que conectam a comunidade, né? E quando você tem um nó central, né? Quando você tem uma comunidade que é extremamente centralizada na figura de uma pessoa, por exemplo, mais fácil é dessa comunidade ruir, porque se esse nó cair, ela desconecta todo o resto, né? Então, acho que é um momento interessante para a gente discutir, né? E eu acredito que a gente vai discutir isso nessa temporada e nas próximas também. eh, Como a gente aumenta o número de conexões dentro da comunidade para perenizar essa comunidade, né? Eu acho que o que torna uma comunidade tão valiosa, o que torna uma comunidade uma experiência tão incrível é justamente você ter essa experiência de você saber que, cara, uma pessoa está conectada com a outra, que está conectada com a outra, que te conecta com uma quarta, e assim vai acontecendo, e as pessoas vão se conectando e criando alguma coisa legal a partir disso, né? E eu acho que quando você tá dependendo de uma pessoa só fazer todo esse input de conteúdo e ser a referência, né, o tempo todo, e se essa pessoa não existir, a comunidade cai, eu acho que é um risco para comunidades. Eu acho que reforça esse lugar de individualização que, como a gente vai ver, não é tão positivo quanto parece, né? Eu acho que até e revi e li muito, né, sobre o papel desse influenciador barra infoprodutor, mas até faz sentido, né, essas grandes startups que estão surgindo aí, você vai fazer um conteúdo, é sempre algo estático, não tem uma referência, é um B2B falando para uma audiência, né, que queria Uhum, se conectar com algo, então acho que essa persona intermediária ali, ela faz essa conexão com a audiência, né, então, sim. pô, quem que é o dono, né, da Magalu, né, se Dona Luísa fosse aparecer nas redes sociais, então criamos aí o avatar Da da Magalu? Magalu, e de alguma forma ela conversa, eles conectam. Foi uma forma, né, de assim, não era o B2B, né, a companhia Magalu falando para a audiência, tem uma Sim. persona ali que faz esse papel, então acho que o meu aprendizado desses episódios que a gente falou muito sobre isso era isso, né, a CIMED, o G4, então
"Putz, como eu faço conteúdos nas redes sociais não sendo estático ou não sendo uma imagem, e como que eu faço para me conectar com minha audiência?". Então acho que esses não é infoprodutores, esses influenciadores, né, eu acho que foi uma tendência e continua sendo tendência de ter uma personificação ali da marca para a Uhum. audiência se conectar de alguma forma, assim. Legal. É, agora você trazendo esse ponto, acho que talvez seja uma escada, né, vamos dizer assim, Uhum. talvez, eh, acho que realmente a partir do momento, né, em que entraram, a comunicação P2P, vamos dizer assim, né, É, entre pessoas nas redes isso. sociais, N to N. ficou faltando das empresas uma certa humanização, né, e acho que talvez isso veio primeiro com influenciadores contratados, né, ou seja, acho que começou ali os influenciadores por conta Exato. própria, depois as marcas começaram a se apropriar disso, depois as marcas Os seus começaram a desenvolver próprios. seus próprios Exato. influenciadores. Talvez a gente chegue num lugar em que a gente está caminhando para que eu acho que, assim, né, é como dizem, né, o futuro está aí, ele só é mal distribuído. Exato. Mas, né, já tem várias empresas que fazem isso, mas na verdade você ter comunidades onde as pessoas falam umas com as outras e Exato. que se influenciam e que isso, né, você caminha para ter um propósito alinhado entre essas pessoas que independe muitas vezes de uma pessoa, de um influenciador e de uma marca até muitas Uhum. vezes, né? Então, É. acho que esse a gente tem vários cases, acho que a gente até poderia mencionar com relação a isso, mas a ideia, eu gostaria, inclusive, que isso se tornasse uma coisa mais frequente, né? Que fosse o padrão, talvez, Sim. que as pessoas voltassem a se aproximar e se olhassem como comunidades e coletivos mais do que individualmente, assim, né? Eu acho que é igual você falou, é uma escada mesmo, Uhum, um não limita o outro, né, então se uhum, constrói, tem essa audiência, essa personificação, depois se distribui para comunidades menores, mais uhum, nichadas, com propósitos diferentes. Eu acho que quando a gente está falando de marca, estratégia, resultado, negócio, né, uhum, não dá para ser excludente, você tem que claro. ter várias estratégias e eu acho que constrói uma jornada legal, assim, né, de Uhum, ir fazendo, constrói audiência, tem personifica, se aproxima, depois distribui, né, e aí uhum, isso vai trazendo receita recorrente, exato. autoridade e tudo mais que é necessário para ter um negócio, de sucesso. Muito bom. Bom, gente, a gente fez um breve Breve, recap breve. do que a gente viu aqui, do que a gente, né, do que isso traz pra gente de aprendizados. Acho que seria legal a gente comentar também um pouco do que vem por aí, né, Jen? Porque, assim, acho que legal a gente comentar pra vocês um pouco, né? Na primeira temporada a gente teve aí bastante convidados, né? A gente teve 12 episódios com convidados diferentes, trazendo cases, falando de pontos específicos da gestão de comunidades. A nossa segunda temporada vai ser mais ou menos nessa pegada também. A gente tem convidados incríveis aí que a gente trouxe para falar sobre esses temas e que a Jen já vai trazer alguns highlights para vocês ficarem na expectativa. E a gente já está começando a preparar a terceira temporada. E a nossa ideia, daí para frente, da terceira temporada em diante, é começar a mergulhar um pouco mais em alguns temas de comunidade mais específicos, né? Trazendo convidados, ou a gente trazendo alguns conceitos também, conversando a respeito disso. E eu queria propor ou pedir para vocês, da nossa audiência, da nossa comunidade, para vocês colocarem nos comentários pra gente quais temas que vocês acham mais relevantes, o que que vocês gostariam de ter um mergulho nosso e ouvir um pouco mais sobre conceitos de comunidade mais específicos e realmente fazer um drill down ali. Mas enquanto isso, na segunda temporada, Jen, o que que a gente tem vindo por aí? Nossa, tem muita coisa. Bom, a gente já tem, né, vários convidados que a gente já fez, tem alguns já agendados ainda para a segunda temporada, mas vamos tentar lembrar aí, né, a gente vai ter um episódio falando só de comunidade de eventos com a Uhum, Adriana Giglio, da Bold, uhum, e acho que foi super interessante, porque a importância de ter essa comunidade de eventos antes, durante e depois, né, não só sim, fazer um grupão que vai virar um spam. Acho que de novo, é um case, então para mim fez bastante sentido. sim. Um outro que, assim, tô doida pra ver é o de afiliados que a gente teve com a Thaís. Esse foi uma aula, hein? Esse foi uma aula, muita gente pergunta, né, dos programas de afiliado, de embaixadores, etcétera. Então, como você usar a sua rede, né, Uhum, gamificar, reconhecer. Então, olha, esse eu estou super ansiosa para assistir com a Thaís Calfá. uhum, Tivemos convidados gringos, tivemos Edu, Jean Sant,
que eu também tô super animada, que trouxe ele é das antigas, né, Sim, vai trazer case de Dropbox, da empresa que ele tá atual, da Persona, sim, de como tudo começou, quando tudo era mato, então foi muito legal ter esse convidado aqui com a gente. Tivemos nossos parceiros de Santos, né, sim. Lude, que vai da Juice, que vai falar aí do marketing, né, de como transformar essas audiências em comunidades. Uhum. Outra aula que, olha, essa também todos, né, a gente não tem Tá muito como. ansiosa. Temos Difícil Alessio escolher um só. Alionso, pai do Chico, cantando o case do Pipefy, que é um case que eu apresento em quase toda a palestra, Uhum. que tá voando aí. E um outro, Dado Schneider, gente, Dado Schneider, professor incrível. Dado Schneider, quem não assim, nunca viu o professor, tem palestra muda, sou fã, desde os primeiros hacktowns que eu Uhum. conheci o professor Dado. E ele vai vir falar, né, das gerações e como essas gerações se comportam em comunidade, então tô super animada. Tem Bruno Pinheiro da Piara, onde a gente vai, né, falou um pouquinho sobre como a assessoria de imprensa forma redes, né, para eles impulsionarem os conteúdos através das mídias. Uhum. Putz, teve Rituais com Laura, que, nossa, outra pegada, né, Uhum. que a gente vai falar o que caracteriza os rituais, como construir os rituais. Putz, vamos ter CEO do Cubo, né, Paulo Costa aqui falando de community driven, como a cultura, né, do Cubo é orientada à comunidade, do poder do ecossistema. Putz, e muitos mais ainda. Acho que eu já falei boa parte Boa aqui, ainda temos parte. alguns convidados surpresa, mas grandes escritores, cases de mercado, mas essa eu vou deixar para a gente explorar no dia. Mas já tô super animada com o que vai vir pela frente e já tô saudosista de tudo que passou por aqui, viu. É, mas vamos ficar saudosistas do que a gente ainda não viveu também, que o pessoal também vai recomendar pra gente É para as isso. próximas temporadas. Mas realmente essa segunda temporada, pessoal, tá incrível, assim. Acho que a gente abordou vários pontos que são difíceis, assim, da gente, né, encontrar cases, ou da gente encontrar até embasamento, né? A Jen mencionou ali o caso da Laura, que a gente falou com ela sobre rituais, né? A Laura Penha, que é uma querida e que trouxe pra gente Playbook. sim, um playbook, mas uma visão super abrangente, bem embasada sobre rituais no geral, assim, né? Não só em comunidades, Sim, eh, mas no geral, o que que são rituais, né? Acho que esse é um ponto que muitas vezes as pessoas engasgam, né, na hora de montar um ritual na comunidade. Tipo, isso é um ritual, isso não é? Como que eu crio um ritual para ser eficiente? E a gente falou sobre isso, né? Que horas que eu decido matar um ritual, que horas, para que momentos eu preciso de rituais, né? Em que momentos os rituais se inserem e para que eles servem, se é que eles servem para alguma se é que coisa, né? precisa ter ritual, né. Então foi uma conversa super legal, assim, acho que a conversa com o Dado Schneider também foi incrível, Foi. com o Edu Jansante também, assim, vários casos de empresas gringas, o Edu que inclusive foi o primeiro brasileiro a receber o prêmio do CMX Sim, de Community community Manager of manager the Year, B2B, né? foi, exatamente. Então, assim, super incrível, que além das comunidades em que ele trabalhou, também tem a comunidade do E-Dublin, que é super Verdade, interessante. sim. Então, muitas coisas vindo por aí, Jen. Muita. Nossa, essa cada vez mais orgulhosa do que a gente está deixando aqui de conteúdo para o pessoal, ter essa visibilidade, né, dessas construções de nicho que importam, que tem conexões que são orquestradas e não automatizadas, como a gente estava falando agora mesmo. Então, acho que faltava, né, esse Uhum. tipo de conteúdo aqui para o pessoal realmente conseguir tangibilizar alguns casos de comunidade, não achar continuar não achando mais que é só criar um grupo no WhatsApp que vai dar tudo certo. Exatamente. Muito bom. Bom, e aí pra gente não ficar aqui só, né, tipo, saudosista Não, do que a gente já gravou e pra gente também trazer um pouco de informação pra vocês nesse bora. primeiro episódio da temporada, eu e a gente estava conversando aqui essa semana, né, e foi bastante, hã, auspicioso, vamos dizer assim, que a gente, recebeu, né, a gente, hã, deu uma lida num relatório que saiu recentemente de uma pesquisa feita pela The Verge com a Vox Media, né, para falar um pouco sobre o futuro da internet e comunidades têm um papel central nesse futuro da internet, né? Inclusive o título, né, da matéria em que eles colocam esse relatório é que o futuro da internet provavelmente
é de comunidades menores com foco em experiências curadas, selecionadas, né. Então, a gente queria falar um pouco desse relatório que, assim, pra gente é bastante recente, saiu ontem. Ontem, tipo ontem. Pra vocês, provavelmente esse relatório já saiu há bastante tempo, né, uma semana, alguma coisa assim. É, a gente Mas a deixa gente nos vai linkar ele links, aqui para vocês exato. poderem ler também. Mas a gente queria falar um pouco dos takeaways aí, né? Ele fala bastante das grandes plataformas da internet, de como isso se direcionou nos últimos tempos e também o que que a gente pode aprender com isso, né? Você quer trazer um pouco ali dos primeiros takeaways, Jen, e a sua opinião sobre eles? Ai, vamos lá, a gente já ficou conversando bastante, né, mas, por isso que como a gente está nesse mercado, tem hora que eu olho assim: "Nossa, não é nada tão diferente assim, né, tão nossa, blowing mind aqui, nunca pensei nisso". Uhum. Mas tem 15 anos que a gente trabalha com isso. Sim, exatamente. Então a gente vem acompanhando e a gente vai até antecipando algumas dessas coisas, né, no dia a dia, até com os Uhum. cases que a gente constrói ao longo da jornada, né. Mas acho que o primeiro que ele fala e a gente acabou conversando e a gente trouxe na primeira temporada, é sobre as grandes plataformas, né, de Sim, redes sociais que ali estão perdendo, entre aspas, a confiança, né, e que essa essa tecnologia, né, das grandes como o Google estão perdendo esse terreno, né. uhum, E as pessoas estão para buscar informação, estão recorrendo a outras ferramentas como chatbots, IA e principalmente, né, comunidades de nicho e sim, TikTok, né. Acho que ele sim. fala bastante disso e a gente estava batendo esse papo antes e eu falei assim: "Mas será que não é, opositor o que os outros takeaways com que a gente está falando?" E não, né, a gente entende que realmente, assim, só nós mesmo que ainda procura as coisas no Google. É, hoje todo mundo pergunta tudo, para as IAs, né, de psique, ChatGPT ChatGPT, e etc. Llama. Exato. E qual que é o risco, né, de pesquisar lá, porque às vezes não tem tudo que precisa para te dar uma resposta correta ou a nova geração, como o Dado disse, né, procura hoje tudo no TikTok, eu nem tenho TikTok. É. Mas eu vou da linha de eu pergunto tudo para a comunidade primeiro, porque eu Uhum, acho que eu prefiro muito mais ouvir uma dúvida de alguém que eu conheço, então eu vou confiar no que ela tá falando, uhum. antes de procurar numa IA ou numa rede social ou no Google. Como é que é pra você? Eu acho, contextualizando com o nosso Zeitgeist de novo, essa é a palavra, esse é o título desse episódio, talvez, não, É. brincadeira. Mas eu acho que tem uma grande questão, né, acho que como você falou, como a gente veio falando, né, tipo, nossa, algumas coisas não são grandes novidades, né, eu acho que tem uma coisa que é engraçada nesse sentido, que é, hã, devem fazer pelo menos uns 10 anos que a gente olha relatórios de tendências gerais e comunidades está aparecendo lá como tendência para o futuro, né. Uhum. Eu acho que isso criou, acho que um grande impacto, talvez, ali no mercado, acho que, né, teve todo aquele negócio do Facebook mudando a missão dele para comunidades, não sei o quê. Mas eu acho que isso mostra algumas coisas, né, ou seja, as plataformas grandes, acho que existe uma grande crise de confiança, né, que tá no mundo inteiro agora, seja com grandes instituições, governos ou também plataformas, né, pra um lado ou para outro, que algumas plataformas estão tentando corrigir de um jeito ou de outro, algumas vezes de um jeito bastante torto. E eu acho interessante essa questão, né, porque eu acho que a gente olha, puxa, a gente tá perdendo confiança nas plataformas e aí a gente tá buscando em TikTok e em chatbot. E eu acho essas coisas bastante interessantes, porque assim, o TikTok, querendo ou não, você tá buscando numa pessoa que tá te Uhum. trazendo uma informação ali. Sim. O chatbot você tá buscando numa inteligência artificial. E as 2 são igualmente propensas a te dar informações É. incorretas. Ou enviesadas, né. Ou seja, como que você vai verificar essas informações, né, eu acho que esse é a grande questão, né, e eu acho que existe uma crise de confiança, inclusive na verificação de informação, que o pessoal tem falado. Na verdade, eu acho que muito dessas coisas também tem a ver com viés de confirmação, ou seja, que as pessoas não querem ter suas crenças questionadas de alguma maneira, né. Mas querendo ou não, você ter uma pessoa te falando alguma coisa, você ter informações vindas de outra pessoa que você consegue ver ali de alguma forma, cria uma experiência mais autêntica, uma experiência que talvez gere, à primeira vista, um pouco mais de confiança, né. Então, eu acho que
isso gera um grande desafio para o futuro, inclusive, no que diz respeito à informação, né? Não, Como a gente vai ter informações de boa qualidade, sendo que qualquer pessoa pode dizer o que ela quiser ali e cada um vai acreditar no que quiser, né? Mas, de qualquer maneira, é uma grande mudança, e eu acho que é um desafio para quem está gerindo comunidades também, para zelar por isso, né? Porque uhum, se querendo ou não, se você é o gerente da comunidade, acho que a gente precisa ter isso sempre em mente, né, galera? A gente, como gestor de comunidade, acho que a gente tem algumas responsabilidades, né? A nossa obrigação não é sempre estar agradando a comunidade o tempo todo. Acho que a gente também precisa dar alguns direcionamentos ali. Eu acho que segurança é sempre da importante, né? informação, é Inclusive, lógico. como a gente falou com o César aqui Isso. na última temporada. E aí, já passando Ah, pro. deixa eu só fazer um Claro. complemento, que eu fiquei até pensando aqui, na sua posição. E aí é o que você falou, né, o TikTok você vai lá, você pega o ChatGPT ou as IAs, você vai ouvir talvez uma informação muito enviesada, então, e aí me veio um insight que eu lembro que eu tenho pais separados, né, Uhum. então desde pequenininha meu pai falava assim: "Ouve as 2 opiniões e tire a sua conclusão", Aham. né. Então acho que as comunidades, eles são esses espaços que você não ouve uma opinião, você pergunta Uhum. num espaço se é nichado, se é uma comunidade que tem um tema X, todo mundo que tá lá vai saber argumentar sobre. Uhum. A gente até falou sobre isso também no episódio com a Andreva, né, de Sim, diferentes pontos de vista, de respeitar as opiniões e ter diálogo. Então você pode ter dentro de uma comunidade procurar informação e as coisas, a conversa, né, acontecer e você tirar suas conclusões. Mas se, por exemplo, dentro de uma comunidade alguém pega, taca numa IA e devolve dentro da comunidade, se o community manager, né, não, o gestor da comunidade não garantir que essa conversa seja fluida, que faça sentido e que não tenha fake news ou respostas que são mentirosas, uhum, ainda tem um desafio, né, enquanto sim, community manager, aí, enquanto gestor dessas comunidades. Então continua sendo cada vez mais claro que uma comunidade sem gestão não é uma comunidade ou vai ter muito muito risco lá dentro sim, acontecendo, muita regra sendo infringida e pode acabar virando um grande canal de propagação de informações indevidas e incorretas. exato. E eu acho que é importante, né, nessa recomendação de ouça as diferentes opiniões e tire suas conclusões, é sempre importante lembrar que opiniões não são fatos. E existem fatos, então é sempre importante verificar os fatos, e pesquisar, né, também por conta própria. Acho que é super importante encontrar Fontes fontes relevantes. confiáveis. Porque assim, gente, querendo ou não, você nunca sabe dentro de uma comunidade se tem alguém que tá ali de má fé, né? Existem vários casos que às vezes a gente vê assim, ninguém é dono da verdade, acho que isso é sempre bom ter em mente, mas é sempre bom também buscar as coisas que são comprováveis sempre que possível, né? Eu podia ter tido uma comunidade durante a separação dos meus pais, porque eu via um, ele falava uma coisa, eu via outro, falava outra coisa. Eu só tinha os 2 pontos de vista, já que ninguém vivenciou isso, não tinha fonte Exatamente. confiável. Como é que eu posso ser imparcial aqui e não favorecer ninguém, né. Então desenvolvendo raciocínio crítico desde criança. Pois é, exatamente. Acho que até, eh, ressaltando de novo a Priya Parker, que eu trouxe em vários Encontros, episódios, isso não pode faltar, virei você mas indicando ela pra todo mundo. maravilhosa, mas ela diz um pouco, né, que boa parte do que ela, né, ela originalmente é mediadora de conflitos e boa parte de onde ela aprendeu isso foi lidando com os pais separados de, né, de backgrounds diferentes e coisas Exatamente. assim, então acho que a gente que tem essa experiência aprende muito com isso, Eu acho que talvez. todo mundo que teve pais separados e teve que lidar com conflitos pode ser um excelente gestor de comunidade. Vou colocar isso como pré-requisito nas vagas. Muito bom, Brincadeira. ou não, Eu não. ou não. Bom, aí, o segundo takeaway aqui da pesquisa, né, que a gente está trazendo, ela diz um pouco, né, que os espaços digitais eles estão ficando para trás comparados com relacionamentos, né, ou seja, a gente teve aí um grande movimento das redes sociais tentando conectar pessoas, mas acho que isso veio muito pro lugar do que a gente estava falando ali de criar divisão, né, ou seja, tem muita gente que acredita que a forma como as redes sociais estão estruturadas, do algoritmo, de que forma que o conteúdo é distribuído, acaba criando câmaras de eco, né? E faz com que as pessoas, na verdade, ao invés de se unirem, se conectarem, que elas se separem cada vez mais.
E isso tá fazendo com que as pessoas tenham um desejo cada vez maior por criar conexões genuínas e com significado. E que as plataformas não estão sendo capazes de proporcionar isso. Sem falar nas propagandas intermináveis, né? Então, enfim, o que que você diz sobre esse ponto de. Ai, é, de novo, eu fico muito pensando e a gente reforça e discute isso todos os dias, né, porque, como a gente gerencia um monte de comunidade e todo mundo, né, "Pô, o que que a gente faz?" E a Como faz orquestra conexões, e Uhum, aí o cliente sempre chega e fala: "Eu quero conexões, quero, matchmaking", né, o nosso produto de matchmaking funciona muito bem, mas aí no final das contas, assim, o que que é uma conexão genuína, né? Aí a gente uhum, vai para interpretação mesmo, né, pra uma marca, uma conexão, o que que ela significa, né? sim. É só conectar 2 pessoas, funciona? Isso pra você é uma conexão? Ah, uma conexão autêntica, né, é conectar 2 pessoas que têm o mesmo interesse. Pra outra empresa, uma conexão, num evento, por exemplo, usando nosso matchmaker, que gere um negócio. E como você Uhum, acompanha que essa conexão rendeu um negócio, já que, sei lá, se 2 empresas estão foram conectadas em um evento, numa comunidade, isso vai demorar, vai entrar num processo de compras e vai demorar 6 meses para ser efetivado, para dessa conexão ter gerado, né, um negócio. Eh, mas eu acho que, dentro das comunidades que a gente tem gerenciado, né, tem ficado cada vez mais claro a carência do uhum, contato, né. E acho que eu falo isso há bastante tempo, que a função do community manager é ouvir, né. uhum. Sim, a principal. A principal é ouvir os membros, então a gente já sente essa conexão muito gostosa e autêntica e faz muito sentido para o membro Uhum, conversar com o seu gestor de comunidade, falar dos desafios dele, né. Então, para nós, orquestrar essas conexões é depois de ouvir esse membro, porque é síncrono, né, uhum, então é transcrever, é pegar os principais insights, é transformar isso em dado, né, relevante do que ele precisa, o que que ele espera, tags, etcétera, classificar uhum. e a partir daí fazer uma conexão com outra pessoa que tem ou os mesmos desafios ou complementa esse desafio ou resolve o problema dessa pessoa. Então assim, esse ponto eu concordo, porque é o que a gente tem feito, né, não Sim, adianta mais você colocar todo mundo numa comunidade, ficar colocando conteúdo lá e não proporcionar essas conexões, esses matches, e tem que ser orquestrado, senão não é genuíno, né. Falar sim. que tá todo mundo no mesmo grupo, tá conectado, na mesma comunidade tá todo mundo conectado? Talvez não. Não. É, a comunidade ela não se conecta por mágica, né, Mm-mm. alguém precisa fazer esse trabalho. Tem vezes que tem alguns membros que são mais ativos que acabam fazendo isso acontecer junto, né, com o gestor de comunidade, mas assim, não adianta você, né, tipo, não adianta. Eu tô lendo um livro agora que é super interessante, que chama Get Together, que é do pessoal que inclusive tem um podcast bem legal, que já Hum, acabou, enfim, eu lembro do eles podcast. têm uma empresa, eles tinham uma consultoria que foi adquirida pelo Substack, que Uhum. inclusive faz um trabalho incrível de comunidade. Eh, e eles fazem bastante a analogia da comunidade com uma fogueira, né, então, assim, não adianta você soltar os gravetos ali e não acender o fogo, né, então você precisa começar essa chama ali de alguma maneira. Eu acho que esse segundo ponto, né, que traz aqui, eu acho que ele se conecta muito com o primeiro, né, e ele até menciona um pouco das redes sociais, mas eu traria um outro ponto que eu acho relevante, né, eu acho que quando a gente teve o início da internet, que ela era talvez muito mais aderente com o propósito de descentralização, de, democratização da informação e das conexões, eu acho que era mais fácil disso acontecer, porque na verdade você tinha vários diferentes espaços em que as pessoas estavam acostumadas a transitar dentro da internet, né, você tinha ali portais, você tinha grupos de fórum, você tinha, né, a aba de favoritos do seu browser tinha alguma utilidade. Hoje em dia eu acredito que pouca gente usa isso, porque a gente teve um movimento de centralização, né, na internet, ou seja, lá no começo a gente tinha páginas descentralizadas, você tinha os únicos centralizadores eram os motores de pesquisa, vamos dizer assim, ou um ou outro portal ali. Web1, E né. no fim das contas a gente acabou praticamente centralizando a internet toda dentro de algumas poucas plataformas, né. E eu acho que isso, de certa maneira, acaba sendo ruim para a criação dessas comunidades mais autênticas, porque a gente fica um pouco refém dessas comunidades, né. A gente sempre discute isso, inclusive quando a gente fala
sobre qual plataforma escolher para fazer a sua comunidade. A gente sempre fala: "Puxa, é importante você ter a sua própria plataforma, para você ter o controle dos dados, para que as pessoas possam estar ali", né. Só que a gente também sempre fala que O isso gera um desafio problema, que é como você faz essas pessoas leva. voltarem para essa plataforma o tempo todo. É muito mais fácil você colocar ela dentro de um WhatsApp, dentro de um Telegram, dentro de qualquer outra plataforma dessas mais mainstream, porque a pessoa já tem isso instalado no celular dela e ela vai receber as notificações automaticamente e tudo mais, e ela vai ser lembrada constantemente de voltar para esse lugar. Isso se ela já não volta, porque assim, você vai acessar a internet, você vai entrar nesses lugares, né? A pessoa entra por reflexo Uhum. no Instagram, no LinkedIn, qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho que a gente tem um dilema aí para enfrentar também, né, pensando que talvez esteja acontecendo um declínio dessas plataformas, essa crise de confiança do tipo, beleza, como que a gente volta a descentralizar isso de uma maneira que seja relevante para as pessoas e que as pessoas consigam estar ali, eh, sem sem ter um prejuízo de esquecerem de voltar para esse espaço, né. Exatamente, é um belo desafio, né, o pessoal a gente vê as 2 coisas sempre acontecendo, definir a plataforma primeiro e aí, putz, a barreira de voltar e como faz essas notificações. E a mesma coisa quando a gente usa as ferramentas já prontas que eu foi uma discussão com o time esses dias, né, que a gente estava: "Putz, o que que é um membro ativo, o que que é um membro engajado numa comunidade de WhatsApp", né, que você Uhum, não consegue ter muitas informações. Se a pessoa leu, não leu, se ela vai lá e marca tudo como lida, e, né, então uhum, sempre haverão desafios e a gente tem que estar aqui para acompanhar e tentar resolver minimamente ou mitigar minimamente, esses desafios, e começar a orquestrar e fazer essas conexões e nas ferramentas que fazem sentido e distribuir, né, a analogia que eu sempre falo, a gente tem que ser muito sempre o DJ da festa, vendo tudo que está acontecendo, mudando o tom, mudando o volume, mudando o ritmo, o estilo da música, uhum. mas se a festa resolve acabar, né, É, tem que é a mesma coisa da fogueira, você acende a fogueira e deixa ali ela até queimar, 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 se você não continuar colocando ali a madeira, em algum momento ela vai apagar, né. Então esse é o exatamente. nosso desafio em manter as comunidades engajadas todo o tempo, independente de ferramentas, mas as conexões sempre ficam. Acho que esse que eu ia finalizar desse ponto é que as conexões sempre ficam. Sim. Você passa de comunidade, muda de comunidade, tá numa ferramenta, a conexão, se ela legítima, se ela é autêntica, se ela fez sentido para o membro, ela fica, Uhum. né. E eu sou uma usuária dessas conexões, uma rede que eu acho que eu consigo chegar em qualquer pessoa que eu preciso com 2 ou outras 3 conexões, né. Como é que era Uhum. aquela 6 degraus de separação? não, que alguém fala eu não lembro quem fala agora, depois eu posso procurar a citação, mas, você consegue falar com qualquer pessoa a partir de 3 conexões ou 6. 2, 6 degraus de 6. separação, é. Eu tento diminuir isso para 2, 3, vai, porque o tempo também é É, escassa. porque essa teoria ela é um pouco ela é um pouco ousada, né, porque É, ela diz que você pode chegar a qualquer qualquer pessoa, pessoa. tipo, com 6 conexões você chega no papa, Ó, tipo, esse tipo de coisa. vamos tentar ver se pelo Enfim, hospital, ele tá doente, a gente vai tentar fazer alguma coisa assim. Mas é isso, então eu acho que as conexões elas ficam, se elas fizeram sentido e se uma comunidade promoveu isso, ela vai ser sempre lembrada e vai ser relevante, muito bom. né. Quer trazer pra gente o terceiro? Ai, o terceiro é desafiador, né, como sempre, tudo que a gente tá falando que é sobre conteúdo, né, que então Uhum, como usar os conteúdos para impulsionar as comunidades, uhum, ao mesmo tempo proporcionar as experiências digitais, porque a gente já teve, como você disse, o momento onde a gente publicava muito, o que que publicar conteúdo é engajar, reagir a um conteúdo uhum, é estar engajado ou só ler funciona, né, então esses conteúdos aí gerados pela comunidade, ele ainda é fundamental, eu acho, né, sempre tem que sim, ter conteúdo, mas ele tem que ser cada vez mais relevante, mais nichado, uhum, e o que a gente tem visto, né, aí indo um pouco, pra esse relatório que a gente tem acompanhado na Comu, é a criação do conteúdo pelo membro, uhum, né, sim, sempre acho que esse ele é um papel que sempre foi muito do community manager, até por isso os desafios de todo mundo achar que community manager é social media, porque acha que fica criando uhum, conteúdo, mas criar um conteúdo para a comunidade é diferente de criar
um conteúdo para rede social. Sim. Então a gente até fica falando muito já do user community content, né, Uhum. do conteúdo que acaba sendo criado pelos membros da comunidade, mas assim, e de novo, aí tem que ter uma jornada, no momento, assim, vai ser orgânico, o membro vai se sentir à vontade para criar um conteúdo e postar lá, ou você vai precisar dar ferramentas através de um programa de embaixadores para minimamente usar um tom de voz, né, padronizar a comunicação. Ou a partir de uma pergunta que se faz, o engajamento, as respostas nesse fórum, nessas dúvidas, né, vai gerar algum conteúdo relevante. Uhum. Então acho que o ponto que foi trago aqui nesse relatório foi desse conteúdo se transformando em experiências também, né, Sim. digitais, né, o conteúdo ele acaba virando essa experiência, digital, mas que, de novo, é o desafio para muita comunidade, talvez só estar presente ali, vendo o que está acontecendo, esses conteúdos rolando e eu sendo informada, mas não reagindo ou não comentando, Uhum. pode ser suficiente ou não para as comunidades. Pois então, eu acho esse ponto super interessante, né? Eu acho que ele conversa com algumas coisas que a gente discutiu aqui, inclusive na primeira temporada, né? Que acho que até fala um pouco dessa questão de você ter esse papel da pessoa ali como. E eu acho que tudo da pessoa, da personalidade do infoprodutor ou do CEO ou do qualquer coisa ali que a gente trouxe na Uhum. temporada passada. Eu acho que talvez seja uma questão de como a gente olha para isso, né? Ou seja, será que essa é uma figura centralizadora da comunidade ou será que ele tá ali como mais um membro? Eu acho que essa é uma diferenciação importante de ser feita. E eu acho, né, ele traz nesse tópico algumas coisas que talvez a gente até já tenha comentado aqui no podcast, mas que eu sei que está no nosso conhecimento tácito Diário. ali do que é, né, gerar comunidade, que às vezes algumas pessoas têm dificuldade de dizer, né, mas ele traz aqui, né, que muitas vezes só tá presente já é o suficiente, né, acompanhando o conteúdo já é o suficiente para a pessoa se sentir pertencente, que lembra aquele meme da pessoa, né, que tem gente que ouve podcast e se sente amigo das pessoas que estão conversando ali, que tem aquele meme da pessoa sentada numa roda, só que as outras três pessoas são uma foto, já viu esse Sim, meme? já vi. É, e às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Porque elas vão buscar ali números de engajamento, e a gente sempre com esse grande dilema de o que é engajamento, né? Mas aqui os dados que essa pesquisa traz é que dentro de comunidades, de espaços digitais, em geral, 90% das pessoas não fazem nada, ou seja, elas só acompanham, são os lurkers que a gente chama, né? Elas Mais acompanham, neutros. talvez reajam, 9% postam de vez em quando, e 1% faz 80% da criação de conteúdo. Ou seja, não é nem um Pareto aqui mais, né? Tipo, Não. 1% faz 80% da criação de conteúdo dentro de uma comunidade. E aí eu achei super interessante isso que você falou, né? De tipo, será que a gente dá alguma ferramenta? Como que a gente faz? Tem um conceito que eu tenho pensado bastante, que eu quero elaborar ele um pouco mais, talvez desenvolver algum conteúdo também, que eu acho que é super relevante, que talvez as pessoas muitas vezes não saibam como fazer, que é o. Eu tenho chamado, eu vou criar um nome em português para isso, mas eu tenho chamado de Community Enablement, que é tipo assim, como que eu facilito, né? Talvez seja uma facilitação dessa atividade de geração de conteúdo. Como é que eu facilito que a comunidade saiba o que que ela tem que fazer? Porque muitas vezes é isso, né? Aquilo que a gente falou. Você só colocar todo mundo num grupo, eu acho que a gente, querendo ou não, por mais que a gente esteja numa sociedade cada vez mais da proatividade, do engajamento, do empreendedor de si mesmo, sei lá, qualquer uma dessas tendências que as pessoas falam, eu acho que quando ela chega num espaço que não foi ela que criou, a pessoa ainda fica um pouco travada, né? Do tipo, eu posso fazer isso ou não posso? Como que se espera que eu atue aqui, né? Eu acho que Falsa tem uma dúvida de boa parte. identidade, né. Então, tem uma boa parte disso que é você trazer as diretrizes da comunidade, mas eu acho que tem uma boa parte de você falar, cara, quais são as coisas que seriam legais aqui? O que que as pessoas estão precisando? Onde que eu coloco? Se eu for criar um conteúdo, onde que eu publico? O que que a gente está esperando, né? Então, acho que ter guias, né, bastante elaborados para esse tipo de coisa, algumas vezes facilitam com que as pessoas sintam que elas podem, e a partir do momento que elas sentem que elas podem, óbvio que, né, tem esse dado, 90% provavelmente não vai fazer nada, mas a gente vai ter esses 10% aí que vão criar bastante conteúdo relevante e vão fazer com que as outras pessoas se engajem por tabela ali, né? Eu acho que
esse é o gap, né, de ter essa geração de conteúdo para o usuário, mas não tirar a legitimização do membro, né, Uhum. criando. Então, aí esse manual que a gente vai dar, até onde vai engessá-lo nessa É. criatividade, né. Então são desafios para a gente pensar, mas eu acho que eu sempre falo, eu sempre estimulo, né, os membros a criarem que seja conteúdos ou, assim, perguntar, né, não sei, Uhum. já deve ter tido esse desafio de membro pergunta para o community manager o que fazer, ao invés de perguntar na comunidade, porque ele se sente tem Sim, vergonha, né. sim. Então é sempre esses estilos: "Não, pergunta lá, porque aí ali já vai gerar uma discussão, e aí alguém Uhum. vai, né, ajudar", e a gente age muito como esse DJ, né, então: Uhum. "Ah, eu conheço fulano que pode te ajudar nisso", mas isso tudo sendo conversado na comunidade para estimulando cada vez mais esses, conteúdos, porque acho que quando esses conteúdos, essas iniciativas partem do membro, Uhum. mais se faz a conexão, mais alguém se identifica com essa pessoa por Sim. gênero, pelo que está sendo discutido, pela pauta ou não, Uhum. e aí a gente tem esse orgânico, esse engajamento sendo, gerado a partir do próprio membro dentro da comunidade. Exato. E até pegando a analogia do DJ, eu acho que é bastante isso, né, se você não botar a música pra tocar e não colocar o limite de onde é a pista, ninguém vai subir nela pra dançar, né, então acho que é muito isso. Eu acho que você trouxe um ponto, né, da questão de engessar, e eu acho que esse é um problema recorrente, que eu acho que a gente mencionou algumas vezes ali também durante a primeira temporada, né, de a gente nesse papel de gestor de comunidade, de lidar com pessoas, de coisas assim, a gente às vezes tem, dificuldade ou um certo bloqueio da nossa parte, ou de exercer autoridade, ou de você colocar limites, muito nesse Não dá caminho de tipo: certo. "Será que eu vou engessar?". Mas eu vou dizer uma coisa que é muito importante aqui, inclusive, né, para quem trabalha com criatividade, sabe que limites criativos são importantes. Se eu te falo que você pode fazer qualquer coisa, você não sabe por onde começar. Agora, se eu te der um direcional inicial, assim, do tipo: "Olha, vamos fazer alguma coisa com esta finalidade, que tem que ser dentro disso ou dentro disso". Se você não tem limite, é muito difícil, porque você tem muita opção e você ter um exagero de opções dificulta pensar, né, dificulta explorar as suas opções. Então, acho que ter algumas limitações sim é super importante para que a pessoa consiga pensar ali dentro daquele objetivo para que ela possa chegar em algum resultado, né. Isso aí. Bom, o quarto e penúltimo, takeaway dessa pesquisa diz respeito à nossa querida inteligência artificial, que a gente falou bastante. Eu e a Jen estávamos conversando antes de começar a gravar aqui, e a gente talvez tenha opiniões discordantes aqui. E o que a pesquisa traz é que a inteligência artificial é poderosa, mas nem sempre é bem-vinda, né? Então, tem todo um movimento agora da inteligência artificial transformando os espaços digitais, né? Muita coisa está sendo automatizada. E em alguns níveis isso deixa as pessoas desconfortáveis, né? Eu acho que vem de novo, talvez, aquela sensação de você conversar com o robô quando você liga para pedir alguma ajuda, né? Tipo, lembra quando tinha isso? Ainda tem, né? Você liga para o suporte de alguma Ah, tá, de coisa e você conversa atendimento. com o robô. Aham. Talvez isso seja um pouco da percepção que as pessoas têm, né? Teve a Muitas evolução, vezes. quando você perguntava e fingia: "Estou digitando", aí fazia um barulhinho, né. É. Vi aqui". Pois então, e eu acho que muitas pessoas às vezes, né, por mais que muita gente esteja usando cada vez mais a inteligência artificial para automatizar coisas, eu acho que em alguns cenários, principalmente dentro de comunidades onde existem discussões, onde existem, né, elaborações de argumento, ninguém quer sentir que está discutindo com um robô, né? Embora muita gente esteja até fazendo terapia com o robô, que eu não recomendo. Mas eu acho que ninguém gosta de sentir que tá conversando com um robô. A gente, principalmente nesse contexto de que estou procurando mais conexões, se você tá enxergando uma conexão com uma pessoa, mas em algum momento você percebe que tudo que ela tá te escrevendo, na verdade, foi gerado automaticamente, acho que isso gera uma sensação esquisita, né? Ah, é, eu acho que a IA, e a gente, né, como o senhor disse, estava conversando, ela é um grande facilitador de, organização dos dados, né, identificação do que está sendo mais discutido, os trend topics do que está sendo falado. Ela ajuda muito na operação do dia a dia de um CM, Uhum, né. Então acho que é importante falar aqui dessa parte de automação, é um grande aliado dos uhum, gestores de comunidade.
mas ela precisa de um fator de validação humana ainda, Uhum. né. Então não adianta, um community manager, um gestor ir lá criar um conteúdo e copiar e colar sem colocar a opinião ali, o jeito de Uhum. falar, né, dar aquela humanizada Sim. nesse conteúdo, e tudo mais. Então eu acho que nas comunidades ele é um grande ajudante ali, facilitando, que eu acho que muito interessante isso, porque para nós, e a gente fala todos os dias aqui, como a gente faz de tudo um pouco, e a Uhum. gente é loucura. Então assim, a IA eu acho que, vem num papel muito de ajudar no dia a dia, na operação do community manager, o que deixa mais espaço para ele fazer o que a gente acabou de falar, de fazer conexões, de ouvir o membro, que no dia a dia você precisava produzir um monte de conteúdo, precisava fazer um monte de coisa que hoje a IA apoia, então ao invés de você produzir e você validar e corrigir, né, te reduz aí 30 a 40% do tempo, Uhum. vai de caminho dos primeiros pontos que a gente trouxe, Uhum. né, de putz, aí esse gestor tá ali no dia a dia para fazer o que importa, as conexões, experiências que fazem sentido. Eh, Experiências autênticas, né, ouvindo o que precisa do membro e colocando em prática. Então, Sim. eu vejo que para a pessoa gestora de comunidade, ela vem como um grande aliado nesse sentido, Uhum. mas sem a validação, impossível, ainda não vejo isso acontecendo. E é por isso que a gente ficou conversando antes, né, o que que é uma interação com a IA. Então, se Uhum. a IA, esses bots estão falando da DM, né, num chat privado, Uhum. numa interação síncrona, onde você não tem uma câmera e você bota uma foto lá e acha que você tá falando com o robô, então, depois eu quero até aprofundar, né, mas eu acho que realmente as conexões humanas elas estão em alta, como a Sim. gente acabou de falar. Então a gente vem, usando a IA muito para ajudar no dia a dia operacional, reduzir essas questões, reduzir erros, né, de afins dentro da comunidade, de operação da comunidade, reforçando Uhum. regra, captando dados, né, então, putz, a gente dispara um link para fazer uma pesquisa com membro. Antigamente era um forms chato, hoje você já consegue fazer isso com uma experiência melhor dentro de um bot. Então será que o Uhum. membro acha que até esse tipo de experiência não é relevante, desculpa, não é bacana para ele, né, Uhum. você falou que eles não estão querendo conversar com robôs, mas eu confesso que pelo menos para mim me engaja mais, por exemplo, ficar trocando uma ideia com um bot para responder um formulário, para fazer um onboarding personalizado, Uhum. mas a hora que eu tenho uma interação síncrona, eu conhecer o community manager, o gestor dessa comunidade, um outro membro, mas eu hoje eu ainda não descarto e não me sinto tão falando com robô quando eu tenho, por exemplo, que captar esses dados para uma experiência diferenciada dentro da comunidade. Eu acho que Sim. facilita muito o dia a dia, né, putz, então antes de fazer o onboarding generalista, entrou o membro, você manda esse bot fazer 2, 3 perguntas, você já faz um onboarding mais Uhum. diferenciado, mais então eu ainda tenho visto com grandes bons olhos aí ajudando na operação no dia a dia da comunidade, mas óbvio, com uma validação humana e com interações síncronas humanizadas. É, eu acho que tem estágios, né, do pra que a gente vai usar cada coisa, ou seja, hã, óbvio que comparado com um formulário, né, ou comparado com esses como é que chamava isso? URA, né, que tinha nos Uhum, ora. telefones, é muito melhor você conversar com o ChatGPT, porque ele tem um grau de personalização ou de, né, de tipo, realmente estar entendendo, entre muitas aspas, o que você está falando do que qualquer uma dessas outras coisas que eram mais rígidas, né. Mas eu acho que é óbvio que se você perguntar para uma pessoa se ela prefere conversar com o ChatGPT ou se ela prefere conversar com uma pessoa para fazer o onboarding, ela vai preferir falar com uma pessoa. Agora, isso é impossível, né, e eu acho que isso vai conectar com o próximo ponto, mas antes disso, né, acho que eu queria falar um pouco mais sobre esse ponto, né, ele fala que, e acho que é realmente esse o ponto que você está trazendo, né, Jen, ou seja, qual é o qual é o ponto ideal entre a automatização das coisas e a humanização das coisas, né, então a gente sabe que não dá para ser 100% pessoas fazendo tudo, porque, assim, tempos mudaram, tem Cadê o muita ano passado? coisa, muita informação, muita gente, não as pessoas não dão conta, né. Então acho que é o que acho que o que tem sido os movimentos, né, da utilização da AI para bons propósitos, ou seja, vamos automatizar todo o trabalho chato que ninguém quer fazer e que precisa ser feito e que dá muito trabalho e tal, e que a IA pode fazer tranquilamente,
para que a gente tenha o tempo de fazer as coisas que só a gente pode fazer, né? Que as coisas que envolvem criatividade, que envolvem comunicação, que envolvem conexões e tal. E eu acho que o papel do community manager central é esse, de você gerar conexões, de você fazer comunicação, de você tá ali organizando essas conexões. Óbvio que tem muita burocracia, muita gestão e organização em volta que talvez a gente consiga automatizar sim. E acho que outro dado legal que ele trouxe aqui, né? Quase metade dos respondentes aqui dessa pesquisa disseram que eles prefeririam ser parte de uma comunidade que não permite conteúdo gerado por inteligência artificial. Curioso. Curioso, muito Mas curioso. Mas aí nesse ponto, com relação a tamanho, a escala, a tipo números, né, acho que isso conecta bastante com o quinto ponto, que eu particularmente acredito bastante, e que eu acho que eu até mencionei No algumas vezes no começo, podcast, vai. que são de que, comunidades menores e, motivadas por propósito são o futuro, né. Acho que eu comentei algumas vezes, e eu acho que essa é uma coisa que é super difícil da gente levar, principalmente quando a gente está falando em comunidades de empresas, né, que, enfim, que a gente tem aí uma vivência grande nos últimos anos, as pessoas, talvez muito motivadas por esse momento, startups que a gente viveu ali, né, uns anos para trás, todo mundo pensando em escala, né, tipo, essa comunidade, Massa. se ela não escalar, ela não me serve de nada, não, eu preciso ter não sei quantas mil pessoas ali, tipo, calma, será que a gente consegue realmente criar conexões em comunidades que são tão grandes, né? E assim, tem teorias de sociologia, antropologia, né? O número de Dunbar e tal, que Uhum. diz que a gente só é cognitivamente capaz de criar conexões com cento e poucas pessoas Pessoas. ali, né? Será que a gente enfiar 5.000 pessoas dentro de uma comunidade realmente faz com que essa comunidade seja engajada? E esse ponto traz geralmente, realmente isso, né? Que as pessoas estão desejando estar em comunidades que são menores, mais íntimas, em que elas são mais conectadas, né? Que elas consigam confiar umas nas outras, que elas tenham valores compartilhados e que tenham o conteúdo ali no centro, né? Eu acho que esse ponto do conteúdo é super importante, né? Porque assim, parece óbvio a gente falar isso, mas todo mundo fala, é porque gerar conexão, mas a conexão pela conexão não é nada, né? A pessoa quer se conectar por um objetivo. E o objetivo é, né, de ter informação, de validação, autovalidação, de vários Massa, motivos, né? Ou seja, massa. é importante você ter alguma troca de comunicação de conteúdo ali que gere valor para as pessoas que estão dentro da comunidade. Elas não querem só conhecer as outras pessoas porque é legal, né? Tipo, então acho que isso é um ponto importante. E aí ele traz uma frase aqui que eu acho maravilhosa e que eu acredito que é The future of community building is in going back to the basics. Ou seja, o futuro da gestão de comunidades é voltar ao básico. O que você acha, Jen? Eu acho que a gente pode ficar horas aqui fazendo discussão igual a gente faz de engajamento, né. Sim. O que que é engajamento para as empresas dentro de uma comunidade? O que que é uma conexão dentro da comunidade? O que que é uma conexão autêntica? Então, Uhum. assim, aí parte do que faz sentido para cada uma, né. Sim. Colocar todo mundo numa mesma comunidade por um objetivo comum, que é o produto. Uhum. Isso para ela caracteriza que foi uma conexão, né. Para o membro, o que que é uma conexão genuína? É conversar ou é trocar uma DM ou é só os 2 se seguirem numa rede Uhum. social? Então, assim, para mim ainda vai muito mais, a fundo da gente conseguir entender o que que faz sentido, né. E hoje, assim, de novo, aí eu volto pro, 1 para 1. A gente Uhum. voltou pro básico. Uhum. Café, tomar café, mandar mensagem para membro, ligar para eles, se encontrar em algum lugar, né. Então, isso para mim caracteriza a conexão, um Sim. para um, né. Sim. O 1 para muitos, como você falou, né, o one to one aí, tá perdendo esse valor, mas aí, de novo, a gente ainda precisa dessas massas para ir empoderando algumas pessoas, então, assim, é a mesma questão da jornada ali do Uhum. influenciador barra infoprodutor de uma marca, né, Sim. então eu acho que tudo é construção. Eh, mas eu acho que a gente, para o membro, aí de novo, né, eu faço um papel muito difícil enquanto membro, enquanto, né, corporate aqui, corporação, comunidades corporativas e etcétera. Uhum. Então para a empresa, a corporação quer uma coisa, né, e o quanto ela está disposta, por exemplo, a ir micro nichando, nichando, nichando dentro de uma comunidade que ela queria 5.000 membros e ter 50 comunidades de 10 membros.
né, para que haja essa conexão em contas menores ou pautas muito, muito nichadas específicas. Isso vai aumentar a lealdade com a marca, então assim, a gente está sempre nesse papel aqui de do meio, né, de costurar Sim, o que uma empresa, uma organização quer, do que o membro deseja dessa comunidade. Esse é sim. sempre a mágica que a gente tem que fazer acontecer todos os dias. É, eu acho que tudo isso leva a gente para um tema que a gente discutiu aqui bastante, né, no último na última temporada, não dentro de um episódio específico, mas eu acho que ele foi tangenciado ali em vários episódios, né, porque eu acho que isso leva a gente para um lugar que pra mim eu acho que é o que funciona melhor em termos de comunidade no geral, porque assim, realmente, né, você tá falando: "Ah, será que eu quero uma comunidade com 5.000 membros ou será que eu quero, 50 comunidades com 100 membros?", sei lá, qualquer coisa desse tipo. E eu acho que depende, porque Depende. eu acho que é muito bonito você dizer que você tem uma comunidade com 5.000 membros, mas eu acho que a chance de você ter um engajamento muito alto dentro dessa comunidade é baixíssimo. Baixíssimo. Porque inclusive se o seu engajamento for muito alto, as pessoas vão começar a sair, vão silenciar esse grupo, porque elas não vão aguentar o volume de mensagens, Verdade. né. E eu acho que quando a gente olha para alguns episódios que a gente teve aqui na última temporada, por exemplo, no que a gente falou com a Thaísa e com a Carol, né, a gente falou bastante de programas de comunidade para áreas de tecnologia que são baseados em capítulos, né, como por exemplo o Creative Mornings também, como o GDG, como o Facebook Developer Groups e coisas assim. Muitas das comunidades de tecnologia são estruturadas dessa forma, por quê? Porque você consegue, ao mesmo tempo que você tem uma escala de você espalhar pelo mundo inteiro e de você ter, no total, um número bastante abrangente de membros, você ainda tem eles subdivididos em pequenas comunidades que tem ali um embaixador ou um anfitrião ou alguma pessoa responsável que muitas vezes, inclusive, pode ser voluntária, que cria essa comunidade mais unida, que se encontra presencialmente na maioria das vezes, e que gera essa sensação de você estar mais próximo, de você conhecer, de você fazer, eh comunicação genuína, né, de você fazer conexões genuínas ali. E óbvio, é uma coisa que dá mais trabalho, que envolve mais pessoas, que envolve gerenciar mais pessoas, inclusive, que envolve você passar o bastão para pessoas. Ou seja, né, no caso ali que a gente estava falando do infoprodutor ou do CEO da empresa, que é a figura ali, ele não vai conseguir estar em todos os Não, lugares ao mesmo tempo, ele precisa passar esse bastão, ele precisa emprestar essa credibilidade para outras pessoas poderem organizar os capítulos locais e poder fazer essa mágica acontecer. exato. Então, eu acredito bastante que essa tendência, né, que eu acho que foi muito negligenciada por conta de ser operacionalmente mais complexa, né, e para empresas algumas vezes até ter algumas questões jurídicas Uhum. importantes envolvidas para esses Custo voluntários, né. também, né. É, é, Ah, dos voluntários, tá. porque às vezes pode ser, né, por exemplo, no caso do Facebook tinha um Tinha um custo, custo. no caso do Google, zero custo, né, então acho De que alguma distribuição inicial de produção até teve, mas é irrisório, com é, certeza, não faz sentido. então eu acho que é uma coisa que vai voltar com força e eu acho que quem souber organizar, mas de novo, acho que isso precisa ser uma coisa mais direcionada por propósito, realmente, como eles estão falando aqui, né, não Uhum. pode ser as pessoas têm que ter um objetivo ali para se encontrar, o que que elas vão trocar, quem elas vão conhecer, eu acho que quem souber aproveitar bem essa comunidade, conseguir criar esses grupos locais, né, ao invés de estar completamente centralizado, botar todo mundo num cesto só e largar as pessoas ali para tentar se conectar, acho que vai ser muito mais bem-sucedido quem conseguir criar essa estratégia de, descentralizar e espalhar as comunidades para ter uma conexão mais próxima. É, tô feliz com o resultado dessa mais um, né, relatório, e todas as tendências que a gente já vem acompanhando, já vem prevendo, Aham, né, antecipando, né, dentro da gestão das comunidades, mudando na metodologia, né, então, acho que nas comunidades também que se sim. você gerencia, você já vem notando essa transformação e se adaptando há anos, né. Não, inclusive, eu acho que esse é um ponto interessante, né, todos esses 5 takeaways a gente conseguiu relacionar com algum episódio que a gente já gravou, né, então acho que isso Pronto, é super importante. fica Estamos aí. cumprindo o nosso papel aqui de trazer esse playbook de comunidades, eu acho que, é isso, né, acho que esse último marca bastante isso, né, comunidade é sobre você
entregar poder para as pessoas cada vez mais, para a comunidade poder, trazer ali e criar e se conectar e tudo mais. Acho que ser esse grande centralizador cada vez menos vai fazer sentido no futuro, né. Estou bem feliz, gente, acho que foi uma conversa bem legal, acho que é um ótimo início para nossa segunda temporada. Pra vocês que estão acompanhando a gente, então lembrando, né, a gente vai começar agora a nossa segunda temporada, esse é o primeiro episódio, a gente tem mais uma dúzia talvez de episódios vindo aí. E não se esqueça de deixar pra gente, né, pensando já nas próximas temporadas, em quais temas de comunidade vocês gostariam que a gente desse um mergulho um pouco mais profundo, trouxesse mais conceitos, trouxesse mais cases para que a gente possa se preparar, ouvir a nossa comunidade também e trazer conteúdos mais alinhados com isso também para esses próximos momentos do nosso podcast. É isso aí. E acho que a gente fez um movimento que a gente acabou de falar, né, criamos uma primeira temporada que foi abrangente, uma segunda que trouxe, mais cases, as 2 conversam muito bem sobre esse relatório de tendência e a gente já está antecipando aí uma Uhum. próxima terceira temporada que vai ser o quê? Nichar, Focada, exatamente. assim como, as tendências falam que as comunidades querem, né, os membros querem cada vez mais propósito e tudo mais, então vamos juntar a galera que vai querer saber como medir o engajamento, né, ou trabalhar aqui como eu construo os meus rituais, né, então vamos voltar ao básico e trazer um playbook muito específico que faça sentido para os nossos membros aqui do Community Playbook. Muito bom. É isso então, gente. Muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Não esqueça de seguir a gente no YouTube, dar 5 estrelas pra gente no Spotify, se você tá ouvindo a gente por lá. Seguir a gente nas redes sociais também, né, no @comu. E é isso aí, a gente espera que vocês curtam bastante esses próximos episódios. Não deixem de dar os feedbacks de vocês, trazer os aprendizados, trazerem as dúvidas também. E a gente vai se vendo aí nos próximos episódios. É isso, obrigada pela companhia em mais um episódio. Seguimos firmes em mais temporadas, trazendo aí a palavra das comunidades, playbooks, casos reais, atuais e futuros, que estamos super Super antenados conectados. nele ali, e o playbook está aqui para antecipar todas as tendências. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada, pessoal. Obrigado, Jen. Obrigado, gente. Até mais.